Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast número 17. Hoje temos o privilégio de ter connosco Rui Palhais. Viva, Rui. Olá, Luís, tudo bem? Tudo excelente. Olha, muito obrigado pela tua presença, primeiro que tudo, faz parte do protocolo. Exatamente. E ia começar, se calhar, por explicar aqui, se calhar, um bocado à nossa audiência, quem é o Rui Palhais e começar aqui, se calhar, a explicar aqui um bocadinho da parte, sei lá, da jornada profissional e académica. Sim. Rui Palhais, 35 anos, parece um bocadinho mais velho, se calhar o tempo passa por mim com uma velocidade diferente das outras pessoas, mas tenho estado aí no mundo, vamos dizer assim, se ter que reduzir aqui a minha história em poucas palavras, é que nos últimos anos tenho sido privilegiado em termos daquilo que é o contacto com o mundo, desde a minha fase académica. Eu estudei, comecei ainda cedo, não é? Pequenino, a estar aqui na zona da Amadora, aqui num grupo de escolas aqui na zona da Amadora. Depois formei-me em Engenharia Mecânica no Técnico. Nesse momento tive a oportunidade de fazer parte do mestrado no Brasil. Foi uma oportunidade espetacular e que sempre agradeci também aos meus pais o facto de me permitirem isso, de ir para o sul do Brasil, para Florianópolis, para uma faculdade muito interessante que é a UFSC. Estive lá a fazer algumas disciplinas relacionadas com biomédica, era uma área que eu gostava muito. Regressei a Portugal, terminei o mestrado nessa área também e depois mandei-me para o mundo, não é? Acabei por trabalhar. O meu primeiro emprego foi a desafio do Instituto Kaizen, de uma consultora que me colocou numa empresa que essa sim me contratou nesses primeiros 6 meses, que era ali na Margem Sul, em Palmela, e que estive a fazer ali um projeto, vamos dizer, como participado, apoiado pelo Instituto Kaizen, que é uma consultora já mais ou menos conhecida em Portugal e lá fora também. E pronto, estive lá 6 meses, aquilo correu bem, foi um projeto muito giro, e eles depois convidaram-me para me juntar à equipa, para fazer parte da equipa. Entretanto, pronto, entrei na sonda da consultoria, viajei por muitos países, comecei a trabalhar também em Espanha, Bilbao, depois tive uma grande fase da minha vida na China, que aceitei um desafio de ir para lá gerir um projeto muito grande na altura com a Nokia e com a Philips, e que me tirou uns anos já para Portugal. Entretanto, quando regressei, continuei a viajar aí para Bulgária, ou seja, eu sempre tive aqui a oportunidade de viajar muito e conhecer o mundo com este tipo de profissão. E assim, na fase mais final, tornei-me aqui um elemento mais híbrido naquilo que é uma carreira profissional, assim, menos standard. Abandonei o Instituto Kaizen durante 2 anos, tive 2 anos numa fase mais empreendedora da minha vida, abri uma startup em conjunto com a minha fase de integração num doutoramento pelo MIT Portugal. Abri uma startup na altura relacionada com impressão 3D e planeamento cirúrgico, que durou 1 ano, que foi um processo extremamente interessante, aprendi muito, juntei-me a pessoas muito inteligentes, muito capazes e muito válidas naquilo que foi essa jornada da minha vida. Ao fim do ano não tivemos condições para continuar, agarrei, fui convidado para ir para as Filipinas, tive 1 ano nas Filipinas com outra startup, a trabalhar com alguns portugueses extraordinários e que são empreendedores de elevado sucesso nesta área vamos dizer assim, de tecnologia, e de algumas do cluster até português. Uns deles foram adquiridos há pouco tempo pela Farfetch, são uma empresa muito interessante. Estive lá 1 ano, entretanto aquilo também não consegui fazer o launch a sério daquilo, já estava há muito tempo também já fora de Portugal e tive dificuldades também na altura em montar a equipa e manter o cash a entrar, e voltei a Portugal. Nessa altura, abraço outra vez o Instituto Kaizen, que é uma coisa extraordinária ter uma empresa da qual saí sempre bem e que me deram toda a força. Voltei, abriram umas portas de forma muito carinhosa. Estive lá mais 1 ano e meio, em que continuei a ter que viajar pelo mundo, passei muito tempo na Hungria e depois, isto é sempre assim, muitos voos, muitas milhas. Depois mais no final, agora, fase mais recente da minha vida, tive aqui um salto interessante que foi sair numa perspectiva mais externa, não é, de suporte, de consultor, e ir trabalhar para a indústria aeronáutica. Estive no grupo Embraer na OGMA como Head of Transformation Office, com a responsabilidade ali de gerir toda uma transformação na equipa e na empresa, uma empresa grande, com muita complexidade. E ao fim desse ano e meio, coincidência das vidas, fui convidado por um ex-cliente, a Recipharm, uma farmacêutica, para integrar ali o departamento de supply chain e ficar à frente do departamento como diretor. Uma empresa que gosto muito, tenho muito carinho, tenho uma grande amizade com a direção, e que foi um desafio que não pensei muitas vezes para aceitar. E desde isto, muita coisa diferente, mas acaba por resumir, é onde estou já há quase 2 anos,
e que estou muito feliz e que é uma empresa extraordinária e que também traz aqui alguma paz pela proximidade que tem com a família, estar em Portugal, um clima espetacular. Tudo aquilo que Portugal tem para trazer de bom, não é? Claro, sim, também tem coisas boas, não é? Às vezes as pessoas parecem só querem... Claro. Provavelmente é o melhor país para se reformar, uma pessoa, não é? Isso está aprovado cientificamente na Europa, deve haver poucos sítios melhores que Portugal. Agora, para fazer carreira, se calhar às vezes não é tão abrangente, mas é um país interessante, Certo. E acho que também essa experiência, essa possibilidade de viajar outros países, outras culturas, nos ajuda a crescer e a ter outras... Muito. Não é? Muitas vezes é difícil explicar isso em qualquer lado, não é numa universidade, não é descredibilizar ou não, mas só passando. Claro. Estamos a falar que as universidades, né? Ou seja, quando as pessoas dizem a parte prática da vida e a parte académica, eu acho que a academia faz o seu papel e faz muito bem, não é? Nós temos que ter na vida, como em tudo, algumas bases que são sustentadas, que são provadas. Eu continuo a achar que a ciência é o melhor modelo até hoje de provar qualquer coisa, não é? Claro. Uma metodologia muito forte. E a ciência existe e o sistema académico existe para nos dar aquilo que são as bases, vamos dizer assim, quase que imutáveis ao longo da vida de alguns conceitos. Depois, quer dizer, cada um de nós toma decisões próprias, faz caminhos muito particulares, isso é que é difícil de replicar num ambiente académico. Isso é o que se aprende fora da academia, é a experiência interpessoal, profissional e naquilo que é resolver os problemas do dia-a-dia das empresas. Não é? São muitas variáveis e isso é diferente. Certo. Rui, conseguiste perceber no meio dessa jornada qual foi o motivo de seguir ou seja, aquilo que possa sentir, ok, isto foi o mais importante que impactou a tomada das várias decisões de alterações da tua carreira? Eu tive, se calhar, numa fase mais inicial, ali muita dificuldade em escolher o que é que queria fazer, não é? Acho que mesmo no nosso sistema como está montado a nível de formação, não é? Das bases académicas em Portugal e noutros países também, pensando aqui em Portugal que eu não conheço melhor, certo. É que uma pessoa com 16, 15 anos, mais até se calhar 14, que antes de entrar até para o secundário, começar já a orientar para aquilo que acha que é o seu futuro, acho que é relativamente cedo. As crianças não têm contacto com o mundo, acho que é o suficiente para ter uma noção clara de que vão seguir ciências, vão seguir, apesar, e por experiência própria, que mesmo apesar de todas essas decisões, na fase mais à frente da nossa vida, nós temos muitas portas e muitas possibilidades de mudar isso, ok? Claro. Mas a pessoa já tem que ter, se calhar, um perfil, tem que ter uma certa base, tem que ser um certo, às vezes, suporte familiar que nos permita tomar certos riscos ou aceitar certos riscos. Mas eu acabei por escolher engenharia, muito também, se calhar, por influência do meu pai, que é engenheiro, também do ambiente dos amigos, e decidi um bocado seguir esta via, apesar de ter ali, se calhar, até um gosto grande por arte, sempre tive jeito para desenhar quando era novo, depois perdi um bocado a prática, mas sempre tive assim, alguma aptidão para aquilo que são as artes e andei na dúvida, mas pronto, a engenharia traz alguma estabilidade, traz algumas bases também importantes para a vida e segui, não é? Fiz essa decisão a nível académico e depois profissional, numa primeira instância, não é? Lá para a frente, depois isto vai abrindo portas, sempre foi assim o que eu digo, um bocado híbrido, um pouco um mix, não é? Sem grandes alterações. E até porque eu acredito cada vez mais, como tu dizes e concorda, quando nós somos novos, se calhar temos aquela ligação, vou seguir isto, não é? Mas só durante o percurso há muitas coisas que aparecem e nós se calhar temos que nos ver o que é que nos identificamos e temos alguma paixão a fazer aquilo que fazemos, não é? Isso também. Sim, exatamente. Eu acredito que umas boas práticas, não é? Que tenho vindo a ter, a perceber-me, não é? E gostava que na altura tivesse tido um pouco essa clarividência. É um bocadinho do Jack Ma, não é? Sim. Do Alibaba, que ele dizia, né, que a pessoa de uma certa idade só tem que aprender, não é? Só tem que estudar, não tem que se preocupar com nada. Até aos 20 estuda. Dos 20 aos 30 vai para uma empresa onde consigas aprender tudo, end-to-end, ver tudo o que se circunscreve uma empresa, desde a parte de recursos humanos, a financeira, operações, e entende aquilo que é o mundo dos negócios, entende aquilo que é o mundo do dia-a-dia das vidas das pessoas. Depois lá dos 30 aos 40 encontra um mentor, encontra alguém que tu identifiques, um líder, e aprende, está perto dele, aprende a criar aquelas skills que dificilmente uma pessoa as retém via operação, via dia-a-dia, ter tarefas mais operacionais. Dos 40 aos 50, se eu não me engano, monta o teu negócio e dos 50 aos 60 ensina, ou coisa assim. E essas coisas são importantes, porque eu acho que o que os jovens deviam ter percepção é aproximarem-se de exemplos, terem o máximo de contacto possível com realidades diferentes, principalmente com o estágio de verão ajuda, falar com os pais dos colegas ajuda bastante, mas
mas acho que esta diversidade de contactos, esta diversidade de experiências é o que permite uma pessoa ter uma ideia, porque saber nunca vai saber, não é? Nem eu hoje sei o que posso estar a fazer daqui a 10 anos, mas dá uma percepção mais clara daquilo que pode ser a aptidão da pessoa, o jeito da pessoa para uma certa atividade, é o que faz feliz, não é? Porque o jeito também é QB, a pessoa pode ter jeito e não ser feliz a fazer aquilo, realmente ser preenchida, não é? No seu dia-a-dia, com coisas. É quase como um processo de engenharia ou das várias metodologias que existem hoje para aplicar nas empresas. Eu costumo dizer, se nós não experimentarmos, é muito difícil. Até na comida, né? Como a gente diz às crianças, experimenta primeiro antes de dizer que não gostas, não é? Tal e qual. E a sorte, é uma expressão também gira de um filósofo que eu gosto muito, que é o Mário Cortella, que é um brasileiro, um gajo impecável. Tem palestras muito interessantes, é uma pessoa, pelo menos tem uma comunicação de linguagem muito simples naquilo que são alguns conceitos, às vezes mais complicados no seu entender na vida. Ele diz que uma que é gira, que até dá um livro, ele tem um livro com este tipo, que é A Sorte Segue a Coragem. E desconstrói isso, não é? Porque às vezes esta questão de nós temos sorte na vida, das coisas nos correrem bem, dos desafios nos aparecerem à frente, as oportunidades nos passarem mesmo à frente do nariz. O que estavas a dizer um pouco é coragem, a pessoa tomar decisões vai para um universo que é cinzento, vai para um espaço que desconhece, vamos embora, mãos à obra, medir também um pouco o risco, mas tomar essas decisões e responsabilizar-se por elas também, não é? Acho que esta responsabilização das é importante. Sim, eu acho que a sorte também é preciso ter, como tudo, mas trabalha-se. Muito. Não é visível, se calhar nós às vezes estamos a fazer sem nos apercebemos, mas ela potencialmente aparecer, essa janela ou janelas, nós temos de estar a fazer o nosso trabalho dessa forma. E é um bocado em linha com aquilo que me aconteceu no início da minha vida profissional, quando eu recebi aquele desafio de ir para Palmela, lá para o meio do nada, para uma fábricazita e tal, e eu pensei, vamos ver o que é que eu vou fazer, se espero mais um pouco e vou para uma EDP, estava em processo também de entrevista noutras empresas, mas pensei, o Instituto Kaizen parece uma consultora que eu quero aceitar como casa-mãe, não é? Parece uma boa escola. Eu não conhecia ninguém de lá, não foi recomendado, foi uma questão de coincidência na vida. Claro. Mas disse, vou aceitar o desafio, porque a pior coisa que pode acontecer é, se eu acredito que vou fazer um bom trabalho, é que eles gostem e que me vão contratar depois daquela experiência de 6 meses. E é este tipo de decisão, a pessoa diz, vou para um sítio que pode correr tudo mal, pode ser uma empresa que nunca mais vou sair dali, que vou-me meter num buraco, mas no final do dia correu tudo muito bem. E tive também, provavelmente as maiores vantagens de ter escolhido essa empresa no início foi que conheci um elemento que estava a trabalhar lá na altura, era o diretor de logística, que hoje é um grande amigo meu, é um mentor também, uma pessoa extremamente competente e empreendedora, que conheci lá, foi meu chefe lá, e que mesmo depois de ter saído, ter ido para o Kaizen e viajado o mundo, tornou-se sempre uma pessoa próxima, uma pessoa com quem falo muito e que tem projetos em paralelo e fora do dia-a-dia, que é uma pessoa extraordinária, e são coisas que se ganham só arriscando, não é? E às vezes cruzarmos com estas pessoas na vida acontece de vez em quando, a pessoa tem que aproveitar essas oportunidades. Rui, conta-me uma coisa, no meio dessa jornada, seja ela cultural e tudo o resto, acredito em histórias que possam ser referência, alguma que tu sintas que possa ter criado impacto, seja na tua vida ou sintas que teve impacto na vida das outras pessoas? Das minhas que eu faço, se calhar tenho uma vida ainda tão jovem, mas para estar a contar essas histórias de impacto que possa ter nos outros, mas na minha tenho várias, não é? E tenho aqui algumas que posso realçar. Naturalmente, se calhar pensando aqui numa fase mais inicial da minha vida, que me moldaram bastante, eu tenho um contacto muito próximo com o atletismo. O meu pai fez atletismo, foi de alta competição durante muitos anos. Depois eu fiz também atletismo de competição durante alguns anos, não fiz muito, acabei cedo, aos 21. Mas depois conheci lá a minha mulher e foi uma atleta extraordinária, foi a mulher mais rápida de Portugal durante uma década, ainda é a única velocista portuguesa medalhada em grandes competições, e a pessoa estar muito próximo desse ambiente, também de conhecer atletas de topo, treinei, fazia parte do grupo de treino do Nelson Évora, conheço bem o Obiquela, ou seja, está perto dessa nata daquilo que é o desporto, também nos traz uma perspectiva diferente da vida, não é? Do que é o desempenho, do que é a performance, do que é preciso para ter isso, não é? Eu acho que há uma condição, uma predisposição de determinadas pessoas como há determinados negócios, como há determinadas tecnologias para serem bem-sucedidas e depois tem que se juntar ali um conjunto de astros à volta e alinhar-se tudo. Existe muito trabalho, existe muito esforço, existe muita cabeça a olhar para o chão, fazer e esperar pelo resultado. Se calhar não tanto o stress já do quick win, não é? De ir atrás já de fazer o resultado final.
e aprendem-se muitas lições com isso. E naturalmente aqui um dos maiores exemplos é a minha mulher, naquilo que é resiliência, também daquilo de onde ela partiu, uma aldeiazinha perdida no meio de Castelo Branco, treinar na terra batida, vir viver para Lisboa muito nova, com 16, 17 anos, ir ali para o centro de alto rendimento, começar a treinar Lisboa sozinha cá, ir para o Sporting, a carreira que fez lá. Pá, há um conjunto aqui, depois sair do Sporting, arriscar tudo e ir para outro clube, para o Beira-Mar, que nos acolheram muito bem na altura, para lhe dar toda uma segunda fase da carreira dela, que depois também correu muito bem. Ou seja, a resiliência, juntar isto à formação dela, à questão de ter tirado medicina dentária e ser uma médica dentista bem sucedida. Essas coisas são exemplos muito bons, não é? Porque a pessoa percebe que arrastou um pouco, se calhar, a carreira académica, porque terminou um pouco mais tarde, não impede de ser bom profissional. Esses princípios estão lá. A pessoa continua a conviver com alta competição, com amigos que têm dessa geração e que uns ainda praticam. Isso preencheu-me muito, não é? E trago isso muito para o trabalho que faço. Dou muitos esses exemplos porque descomplica. Quando nós queremos dar exemplos às pessoas daquilo que é essencial, e o que eu uso muito esta expressão, que é excelência, é executar bem o básico, não é? O que é o básico? Vai depender um bocado da camada em que a pessoa está inserida, não é? Se é um operacional, se é um middle management, se é um top management. Mas é termos este foco, não é? Quem acha que, se calhar, um atleta como a minha mulher foi, eu até vou tirar aqui um exemplo, por exemplo, um Obi Coelho, que é mais famoso, ou até outros grandes craques, que todos os dias é high-tech e super treino, desenvolvimento analítico e com câmaras, é mentira. 90% disso é rotina, 90% disso é espírito de sacrifício, 90% disso é dedicação e eu saber ouvir o erro, porque tem uma pessoa de quem gostam, que é o treinador, que todos os dias estão a dizer que qualquer coisa está errada. Isso é uma coisa que nas empresas não há muito hábito, é que é todos os dias, não é só de vez em quando, todos os dias há qualquer coisa para corrigir e os atletas habituam-se a isso, e eu acho que é uma aprendizagem extraordinária que a pessoa leva para a vida. É uma aprendizagem. E de um ponto que tu não tocaste, que eu também fui ligado muito ao desporto, neste caso pelo aquático, fui campeão nacional nesse caso, mas que nem todos têm as mesmas condições, né? Porque quer a gente quer ou não, não vamos discutir aqui no âmbito do podcast, o futebol é diferente, esses atletas das modalidades, vamos chamar, infelizmente ou infelizmente, secundárias, não têm o mesmo tipo de apoio, e por isso ainda torna mais árduo e disciplina que é preciso para chegar a esses níveis. Né? Mas tem que se olhar para a condição, não é? Novamente, aquele Mário Sérgio Cortella, que eu gosto muito, tem uma expressão, se eu não me vou enganar, que diz que o que é importante é a pessoa fazer o melhor que pode, com as melhores condições que tem, até ter melhores condições para fazer melhor. E isso resume bastante que o que interessa é a evolução, não é? O que interessa é de onde é que a pessoa parte e onde é que ela está hoje. E por isso é que eu admiro muito a minha mulher e outras pessoas também, amigos próximos que tenho, que vejo de onde é que partiram, onde é que estão, muito mais do que é que eles têm hoje em absoluto, não é? Eu vejo o valor relativo do crescimento da pessoa, do crescimento das empresas, do crescimento de uma comunidade. Isso é extraordinário quando se vê isso e quando se avalia isso. E como tu dizes, naturalmente com o futebol, e também tive a oportunidade de trabalhar já no passado com algumas pessoas relacionadas com o futebol, muito pela via do atletismo, ajudei alguns amigos a integrarem-se daquilo que é a preparação física de alguns jogadores, porque sempre fui fazendo estas coisas à parte da minha profissão e ajudá-los a montar estes programas de treino para jogadores de futebol de alta competição. E claro que a realidade é outra, né? Se pensarmos até no tipo de treino e a intensidade desse treino, é muito distinta de um atleta olímpico que faz, por exemplo, 400 metros. Se ele fizesse um treino desses, um jogador de futebol, ele morria amanhã. São desafios diferentes, são exercícios diferentes, mas cá saber fazer essa adaptação, novamente relativa, para que esse atleta, que neste caso é do futebol, cresça. Mas são realidades diferentes, com qualidades de apoio, de suporte muito diferentes, mas tudo é assim, o desporto é assim, funciona assim. Rui, como é que, tendo em conta, como é que tu consegues, se é que existe, não digo forma, mas como é que tu criaste o teu processo para manter algum equilíbrio entre a parte profissional e a parte, vamos lá, pessoal, porque nós temos família e tudo o resto, e por vezes a velocidade que as coisas andam, nós queremos satisfazer todas as partes, mas torna-se desafiante. Novamente, se calhar não tenho assim uma fórmula, já não acredito em fórmulas, que acho piada aos livros, todos que existem, e tive uma pessoa com quem gostei muito de trabalhar, que era o Luís Amaral, que foi CFO da OGMA, e era o meu chefe, um indivíduo extraordinário que dizia: existem milhares de livros no mundo a dizer 7 regras para isto, para motivação, para desempenho disto, para desempenho daquilo lá. Existem N livros. E existe um bom livro relacionado com finanças.
é o que ele diz, que o conhecimento de uma determinada área é inversamente proporcional à quantidade de livros. Okay? Quanto menos conhecimento há, mais livros há. E isto é um pouco assim, eu também não acredito numa fórmula mágica, porque existem muitos livros até a falar disso. Claro. Aquilo que funciona para mim é tentar ao máximo dividir as coisas em caixinhas, dividir as coisas em clusters de atividades ou de responsabilidades e depois perceber se elas estão bem balanceadas, ou seja, tem que ter uma caixinha chamada família, uma caixinha chamada trabalho, uma caixinha chamada saúde física, não é? E mental também, e tentar perceber se eu estou não só a dividir bem este esforço por estas caixas, como ao mesmo tempo também tenho as pessoas a ajudar-me a fazer este balanceamento, ou seja, que de repente eu tenho aqui uma fase que tenho que realmente depositar menos energia na questão, imagina, casa, que tenha alguém que me possa suportar nessa fase para que eu me possa dedicar noutro tipo de caixinha, vamos dizer assim. E isso ajuda-me a ter as coisas mais enquadradas na minha cabeça. Organizadas, né? Por forma a não criar. Sim. Não há nenhuma ciência aqui por trás, não existe nenhuma ponderação percentual, isso não existe. Às vezes é um bocadinho empírica, para não dizer muito empírica. Não é? Ok, e diz-me no cenário atual quais é que são potencialmente os teus objetivos que possas partilhar? Provavelmente, eu estou bem onde estou hoje, posso dizê-lo de forma aberta, não é? E bastante orgulhosa de que o desafio que tenho em mãos hoje, e que aceitei há cerca de 2 anos, me preenche muito, pessoalmente, profissionalmente, familiarmente, combina aqui os pilares, os 3 principais pilares da vida de alguém, não é? E eu estou satisfeito, gosto, o desafio é grande, a empresa está a transformar-se, está a crescer, e as pessoas que estão a rodear-me permitem que eu continue a ganhar camadas de conhecimento, camadas daquilo que são skills que eu quero ganhar, em termos de soft skills, hard skills, e isso. Enquanto eu estiver rodeado de pessoas assim, eu sinto-me bem, eu sinto-me capaz que estou a crescer, que não estou estagnado e que não estou inerte, não é? E quando isso começa a acontecer, eu começo a ficar preocupado. Mas ao mesmo tempo, eu continuo a ter sempre uma visão muito abrangente do mundo, não é? É um bocado um histórico, muitos anos a viajar, uma década fora de Portugal, quase, e sinto-me sempre com um olho cá, um olho no mundo, não é? Cada vez mais suportado também com uma família, não é algo que se possa arriscar e ambicionar de hoje para amanhã, como aconteceu no passado, tomei decisões de um dia para o outro e fui. Hoje tenho aqui outro tipo de responsabilidade, outro tipo também de plano, não é? Que isto acaba por ser um plano, torna-se aqui um plano, mas estou bem e continuo aberto, não é? Agora o mundo dirá, eu tenho coisas que correm em paralelo na minha vida, algumas delas podem se manter hobbies, outras podem de repente tornar-se algo muito mais presente na minha vida e que podem mudar a forma até como me posiciono na vida, por isso estou sempre... Acho que nós temos que ser donos de nós mesmos e não estarmos dependentes do mundo para tomar conta de nós, por isso aqui eu não estou a depositar a minha vida toda nem nas empresas que existem aí, nem na minha entidade patronal, eu sou dedicado, vivo muito isso, sou assim de natureza, e ao mesmo tempo estou disponível para uma série de coisas que vão acontecendo no mundo. Não é? Sim, no final do dia, o mundo somos globais, não é? Como costumo dizer. Exatamente. Claro. Rui, como é que qual a tua abordagem que tu segues no sentido para te manter atualizado na tua área que tu trabalhas? Porque por vezes, como eu costumo dizer, a importância de continuar, como tu referiste já também mais que uma vez, de estudar, aprender, por isso não é uma coisa que termina, ou seja, deve haver continuar, ou seja, um continuous learning, por assim dizer. Eu tenho dado bem, em algumas coisas que é mais dificuldade, noutras um pouco mais lento, mas eu tenho dado bem com um primeiro exercício que é ter alguma humildade e empatia com as pessoas com que trabalho, que é para ter a paciência de ouvir, de me sentar ao pé das pessoas que sabem mais que eu, de perceber que tenho que, em certos momentos, ou em grandes momentos também, ouvir colaboradores e pessoas que sabem mais do que eu de um determinado aspecto e assunto. Isso ajuda, é um primeiro passo para se crescer todos os dias, não é? Todos os dias há muita gente com quem falo e só isso é fator de aprendizagem. 2 é ser rápido e ágil e ser o mais eficiente possível quando é para absorver a informação. Eu gosto de ler numa perspectiva quase de retiro, porque ajuda-me a desligar. Gosto de ler no verão, pego um livro e vou lendo. Tenho um livro para ler há 6 meses, que se calhar qualquer pessoa normal o lia em 2 semanas, mas eu sou assim, eu vou devagarinho. É um bocado uma missão, mas vou lendo, mas o meu grande stream de entrada de informação acaba por ser o podcasts, aproveitar oportunidades como a que tu estás aqui a disponibilizar-me, e provavelmente a mais eficiente ou mais enriquecedora de todas ainda continua a ser reunir-me com os meus amigos, com as pessoas que eu
acredito que são pessoas diferentes, que têm a capacidade de ver o mundo de forma diferente e por cada hora que eu invisto a trabalhar numa coisa qualquer no meu dia-a-dia, eles investem 40 em coisas fora da caixa. E eu só preciso falar com eles meia hora ao telefone para, na verdade, queimar horas e horas e horas de pesquisa e horas de podcast, ou pelo menos dão-me os rints, não é? Vão-me dando aquelas pistas, olha, Rui, sabias disto? Lê este artigo, vê este podcast, e isso tem tanto valor, e tenha sorte, isto é mesmo sorte, que também se conquista, não é? Mas ter 4, 5, 6 amigos que são muito interessantes neste aspecto, são pessoas extremamente bem informadas e que são muito conhecedoras neste tipo de coisas. Fora já pensam 10 anos, 15 anos na frente e isso é muito bom, ajuda-me muito. Sim, e eu acho que o processo de continuar não só de estudar, mas o processo de colaboração, porque hoje em dia às vezes, a dificuldade que nós temos, outras pessoas têm, e se calhar ouvir outras pessoas e como é que elas potencialmente, não digo resolveram, ou pelo menos como é que trataram essa, faz com que a gente olhe e tenha mais opções. E como tu disse, uma pessoa que se calhar teve a estudar aquele tema já há mais tempo, ele vai nos dar o sumo daquela informação e nós podemos, de uma forma, vamos chamar, fácil e gratuita, absorver a mesma. Não é? Eu, por questões profissionais também, todo o meu passado no Instituto Kaizen demonstrou-me isso, não é? E com dezenas e dezenas e dezenas de clientes, de empresas e centenas de pessoas com quem trabalhei, para não dizer milhares, em N continentes, não é? Que é, alguns dos princípios Kaizen é o envolvimento das pessoas e a gestão visual. Não é por acaso que eles existem. Cada vez que eu aplicava isso, realmente a curva de aprendizagem era muito maior e era outro tipo de boost que se dava a todos os workshops que fazíamos com as pessoas, sendo eles mais em serviços, mais nas operações, mais no terreno, mais digital. Se uma pessoa se apoiava nessas duas, a verdade é que o conhecimento e a força com que o conhecimento vai para cima da mesa para ser discutido é muito diferente de quando existe um formalismo muito grande, quando existe um distanciamento muito grande. Isso eu me dei bem. Isso posso falar quase com conhecimento de causa, que foi a minha vida, grande parte da minha vida a trabalhar e fazer isto, é aplicando estes conceitos, dada que o conhecimento é muito mais ágil e absorvido por toda a gente. Certo. Olha, a próxima pergunta que tinha aqui, se calhar uma já respondeste em parte, que era algum livro, tendo em conta mesmo que seja 6 em 6 meses, pode ser que haja um livro, algum ou palestra que tu recomendes, da tua área, que tu gostes, consideres interessante. Um livro que de vez em quando vou revisitando, que é o Power of Habit, que já é antigo, que estuda, na verdade, formulou aquilo que podem ser os fatores que levam a comportamentos de pessoas, ou seja, numa primeira instância no indivíduo, de grupos de pessoas, de grandes comunidades e depois de empresas ou até países. Não é? E que tem fórmulas, tem a ver com aquilo que é o desplotar de uma determinada retina, como é que a retina depois se pode descrever e depois no fim qual é que é a recompensa que a pessoa tem, que torna depois aquele um vício ou um mecanismo muito mais automatizado, não é? Na cabeça da pessoa, na atitude da pessoa, ou de um grupo de pessoas. E é um livro muito interessante porque desconstrói uma série de casos reais, porque é que aconteceu isto, porque é que aconteceu aquilo, como é que as pessoas deixam de fumar, porque é que naquela empresa se deu a volta e se conseguiu mudar a cultura daquela empresa. É um livro muito giro, e tem casos práticos e é muito também intuitivo na forma como se retém esse conhecimento. Se calhar as palestras ou podcasts ou vídeos interessantes, é o que eu estava a dizer, o Mário Sérgio Cortella, é muito bom. É provavelmente dos melhores que eu já ouvi e que continuo a ouvir de vez em quando, porque além de ser um excelente orador, tem uma forma engraçada de contar as histórias, também é o conhecimento flui. E quando as coisas são simples é porque alguém domina. Normalmente quando a pessoa explica daquilo de forma simples é porque tem um conhecimento muito grande sobre os temas. Quando não deixa dúvidas, por assim dizer. Exatamente. Ok. Algum empreendedor ou empreendedora que tu admires e porquê? Olha, nós tínhamos falado disto já há uns tempos. Eu tenho alguns que gosto, não é? Uns se calhar mais na moda, se calhar o Elon Musk, se calhar porque toda a gente gosta, mas não é por aí, não é? Eu gosto porque acho que realmente não sou se distanciar da figura mediática, tudo, e se nos focarmos nos negócios que ele monta, na tecnologia que ele está a trazer para o mundo e aquilo que é até a visão que ele está a tentar montar, eu acho interessante, acho que não é fácil. Como falámos, a sorte segue a coragem. Uma pessoa ganhar imenso dinheiro com uma solução para o PayPal, que agarra e deposita todo o dinheiro num novo negócio e na verdade podia ter ficado bem o resto da vida e toca a fazer tudo do zero. Eu acho que esse tipo de situações são giras de seguir e são elementos do mundo hoje, não é? O facto de ele estar a vivo e estarmos a ver isto em tempo real é giro,
e torna-se interessante, não é? Depois temos outros que se calhar não numa perspectiva mais coletiva, ou seja, de alguém que é líder de um grupo de pessoas, que é um visionário de um conjunto de empresas, mas se calhar numa perspectiva mais individualista. Pá, gosto do Dave Chappelle, gosto do Joe Rogan, porque mostram que são bem-sucedidos, não é por uma questão sequer financeira, acho que é mesmo por uma questão daquilo que é a sua realização profissional e pessoal. Basta interessante ver estes casos de pessoas que realmente encontraram o seu lugar no mundo, estão bem, são financeiramente livres, não é? Independentes, dizem o que querem. Eu acho que as pessoas, quando atingem o nível de poderem dizer o que querem, um bocado como o Ricky Gervais também, pá, que não querem saber, dizem o que querem, como querem. Pá, eu acho isso extraordinário. Eu acho que isso é extraordinário, porque nós, por mais que queiramos, nós todos temos filtros, todos temos que nos reger segundo um conjunto de premissas cívicas, sociais, culturais, pá, e eles estão num patamar interessantíssimo da vida, para que seja de seguir também. E por vezes a forma como nós olhamos para o contexto, eles parecem que nem precisam de olhar para o contexto. Aquilo sai... Exatamente. Certo. Diz-me uma coisa, Rui, no meio deste percurso, acredito que tenha havido fases, vamos chamar, ou desafios menos positivos. Como é que tu trabalhaste esse processo internamente contigo? Eu gasto muito pouco tempo a olhar para as coisas do passado que correram mal. Às vezes pode ser mal para uma pessoa não voltar a repeti-los. Não é? Isto pode ter os dois lados. Não olhar muito para os erros, a probabilidade de os voltar a repetir é alta. Desde que elas estejam bem identificadas, essa probabilidade baixa. Mas eu despendo muito pouca energia a ficar magoado com coisas que aconteceram, a ficar frustrado com coisas que aconteceram. Já tive situações da minha vida profissional que senti o embate, pá, isso mexeu, pá, coisas que gostava de ter feito de uma certa maneira. Se calhar um pouco vacinado pela China, de estar muito longe, de cometer erros e estar sozinho, e não conseguir telefonar para cá, pedir ajuda a um partner, pá, e ter que me desenrascar e depois descomplicar as coisas. Ajudou-me bastante a pôr as coisas em perspectiva e a também conviver com o fracasso de outra maneira. Normalmente o desporto, como falámos há pouco, é um grande fator, que é a vida. E não podemos ser todos LeBron James. Pá, eu tenho 1,75 m, por mais que eu quisesse afundar, não é uma coisa para mim, não vou viver frustrado com isso, não é? Há tantas coisas giras que uma pessoa pode fazer na vida, em vez de estar frustrado com algo que sabe à partida que vai ser muito difícil. Impossível não, porque impossíveis... Eu achava que era impossível aterrar foguetões na vertical e há pessoas a fazê-lo. Por isso, eu acho que essas são difíceis de fazer. Tudo o resto regere-se, tudo o resto gere-se. Mas convive bem. É um bocadinho olhar para a frente e mudar a forma de fazer. Pá, não tem medo de... Hoje construir um modelo A, tenho uma forma de gerir a B, desde que bem estruturada, a pessoa está confiante que é o melhor que consegue fazer com as condições que tem para fazer, até haver melhores condições para fazer melhor. No dia em que há melhores condições, muda-se. E não tem que haver qualquer apego, não tem que haver qualquer emoção. É o que é. E seguir em frente. Seguir. Rui, qual partindo, na tua opinião, até hoje, se é que se pode enumerar qual é que achas que foi o melhor conselho que te deram? Há um que não é um conselho assim dado quase à beira do jantar, ali à mesa, como só, mas se calhar é um misto entre coisas que me foram dizendo e uma que o meu pai repete muitas vezes, não é? Que o meu pai diz que às vezes faz confusão, porque olha para pessoas que já estão mais velhas e ele olha e diz, pá, aquela pessoa já foi bebê, não é? Aquele senhor ali com 90 e tal anos já foi um bebê de colo. O meu pai diz muitas vezes esta expressão, aquele senhor que está ali já foi um bebê de colo. E ao mesmo tempo também já tive com outras circunstâncias da vida, não é? Tive a oportunidade de fazer voluntariado na Índia, de andar assim um bocadinho por zonas um pouco mais complicadas, onde convivi mais perto também com a morte, ou com a fragilidade das pessoas, ou com a fragilidade da vida. E eu, se calhar uma lição que tenho, um conselho que tenho, se calhar, ou pouco de contacto que tenho com estas situações, realmente a vida é muito curta, não é? E que já todos fomos bebés e todos vamos morrer. E isto é um ciclo relativamente curto, passa rápido. Eu noto isto agora com o meu filho, que cresce. Eu tento não dar-lhe muita comida, que é para ele não crescer tanto, que é para não mudar de roupa tantas vezes. Brincadeira, naturalmente. Mas ele nota-se a velocidade com que as coisas passam e sentir naturalmente que este conselho traz-nos alguma humildade e alguma paz de espírito, não é? Põe-nos aqui numa posição um bocadinho diferente de olhar para as coisas da sua forma mais relativa possível e não vivermos em stress com o que não controlamos e que não conseguimos mudar. Claro. Qual uma das tuas maiores paixões, por assim dizer? A família, naturalmente. Eu senti muita saudade quando estava fora, quando estive na China muito tempo. Naturalmente fiz amigos para a vida. Um deles que já esteve aqui também no teu podcast, o Rui. Tenho amigos que são grandes amigos, mas quando estive nas Filipinas, se calhar foi quando senti mais, quando estive aquele ano lá, porque muitas vezes
lá estava espetacular, clima espetacular, a praia a meia hora de avião, é tudo espetacular. Mas depois sentia, pá, amigos meus aqui que se juntavam para ir à praia com a minha mulher, olha, vou agora à praia com a malta do atletismo e tal, e juntavam todos, epá, isso bati saudade, e depois com os meus pais, isso realmente, a paixão, ou seja, o que eu digo paixão é que não é uma coisa que nasceu assim de repente, não é? É um conjunto de pessoas ao longo da nossa vida que queremos ter perto, os amigos e a família, e realmente eu tento dedicar o máximo possível e cada vez mais. Sim. Isto uma perspectiva mais, vamos dizer assim, familiar. Depois temos aqui todo um conjunto de coisas que me enriquecem pessoalmente. Gosto de estar a ser desafiado intelectualmente por amigos e por uma série de coisas que vão acontecer no mundo, blockchain, todo o mundo à volta de artificial intelligence, e pintura. Tenho até aqui um quadro de brincadeira que, para coisas que fiz já com recurso à inteligência artificial, faço algumas coisas, gosto de pintar, gosto de fazer um conjunto de coisas também, queria buscar aquelas minhas, vamos dizer assim, aspirações quando era novo, certo. Mas agora se junta tudo, não é? Eu vou criando, vou fazendo, vou construindo, e que gosto de aprender. Acima de tudo, coisas que me tirem da zona de conforto. Pá, se eu já estou a dedicar 10, 12 horas por dia ao meu trabalho, focado em pharma, supply chain, a ajudar toda a minha equipa, fazer crescer as pessoas da minha equipa, depois gosto de ter outro lado que me tira completamente esta zona e que acho burro. Eu olho para, eu leio coisas e acho que estou longe de estar pronto para os próximos 20 anos que vem aí. E eu acho que isso é bom, é saudável, é saudável. Acho que sim. Qual um dos teus hobbies? Penso que desconfio qual é a resposta, mas... Um deles agora tem a ver muito com isto, não é? Faço algumas coisas relacionadas com arte, porque gosto, mas assim, hobby de sempre, correr, quando... gosto de fazer outras coisas. Houve alturas que andei a fazer mais os crossfits, etc., porque era um momento em que eu conseguia treinar com muita intensidade em curto espaço de tempo, que era o pouco tempo que eu tinha, mas correr é uma coisa que sabe bem. Às vezes até me sinto mal se estou muitos dias sem fazer nada, ir ao fim de semana, ao sábado, domingo de manhã, correr para a Marginal, ao pé do rio, é uma coisa que me preenche, dá-me energia para mais não sei quantos dias. E depois tive uma oportunidade de fazer também jiu-jitsu, quando estive no Brasil, depois vim para cá, fiz mais um pouco, depois nas Filipinas voltei a retomar, e só não consigo fazer agora, porque estou com um tema de saúde relacionado com a coluna, que é perigoso, tenho que ser operado, não posso andar a fazer jiu-jitsu, mas que é um desporto que gostava muito e que o meu filho vai fazer de certeza, porque acho que é muito enriquecedor, é muito libertador e ao mesmo tempo dá grandes lições de humildade, porque é um desporto que, apesar de não ser agressivo no combate, não é? Não é à base do impacto mais violento, como o boxe ou kickbox, mas que leva a pessoa ao limite, que até mais ao limite, porque eu acredito que num boxe a pessoa, para fazer sparring e andar ali a treinar, não pode bater com toda a força porque pode magoar. No jiu-jitsu a pessoa pode fazer com a máxima intensidade, levar-se ao limite e não tem propriamente magoar o colega e levar-se ao extremo. E depois é uma coisa que a pessoa pode achar que é o melhor do mundo e ter 3 metros de altura. O jiu-jitsu, quem tem a arte de fazê-lo, dá grandes exercícios de humildade aos outros. Isso é óbvio, que é espetacular. Que é espetacular. Já experimentei, por acaso, e realmente gostei. Tenho aqui o pequeno problema de nós, a nível horário, às vezes não dá para fazer tudo. Pois. Última, exatamente. Não estava aqui, saiu do forno, que era o Rui Bom, por acaso fez uma provocação quando eu informei que queria participar, que era performance acústica. Queres desmistificar este mistério? O Rui é malandrão, um grande amigalhaço, mas tenho também uma paixão grande pela música, não é? Esta parte artística, eu aos 10 anos aprendi a tocar guitarra, tive muitos anos a tocar, aprendi, na altura, evolui bastante. Depois desliguei-me, quando comecei o atletismo mais a sério, a partir dos 16, 17 anos, a vida começa a ganhar outro tipo de foco e os fins de semana deixam de ser fins de semana, são competições, treinos, etc. Durante a semana 2 vezes, por dia às vezes, por isso acabei por desligar-me da música e só recuperei a música já aos 21, quando estava 20, 21, quando fui para o Brasil. E depois agarrei-me novo, comprei um piano, voltei a aprender, quis aprender piano sozinho, aprendi umas coisas, e depois retomei a sério mais na China, fazia umas brincadeiras lá de uns gigs com uma malta amiga, porque temos um amigo em comum, eu e o Rui, em Xangai, que é um músico extraordinário, português, com uma história de vida interessantíssima, um gajo porreiro aqui, para se calhar para convidados para o podcast também. Ótimo. Muito interessante o Luís. E depois sempre agarrado à música e sempre fazendo umas brincadeiras, mas muito, não é amador, é madurazíssimo, não, nem de perto. O Rui às vezes põe as coisas num patamar muito elevado, mas é uma coisa gira que eu gosto de fazer de vez em quando e quero passar no meu filho, né, naturalmente. Acho que a música faz bem. Sim, acho que foi
Foi uma provocação, entre aspas, que não dizer saudável. Claro. Foi nesse sentido. Olha, Rui, chegamos ao fim, mas acredito que teríamos aqui bastantes temas ainda para falar, mas acima de tudo acho que foi importante conhecer um pouco da tua história Eu que e agradeço. da tua jornada. Mais uma vez agradeço a tua disponibilidade e certeza vamos nos mantendo em Vamos contacto. cruzar, claro que sim. Pá, é um gosto, eu também sigo já com algum afinco o trabalho que estás a fazer, que acho que está extraordinário e está muito estruturado. Existe tanta estruturação que tem que se torna depois extremamente natural, ou seja, depois é fluido, não é? Não parece nada, não parece tão trabalhado como é, engraçado, não parece tão Certo. trabalhado como é, mas eu gostei bastante, epá, e aconselho e continuo-te a dar os parabéns, e vamos à próxima, contas comigo, o que precisares, está bem? Está Foi um feito. gosto. Ok, obrigado então. Um grande abraço, pá. Um Tudo abraço. bom. Tudo bom.